para todos, eu sou o professor Wilson Carvalho e nesse vídeo vamos conversar sobre as ferramentas da gestão no desenho organizacional. Você já ouviu falar sobre gestão organizacional? Sabe quais são os seus componentes e objetivos? Se você quiser saber a resposta para essas e outras perguntas associadas à temática do desenho organizacional, vem comigo que eu te explico. O desenho organizacional de uma empresa está diretamente relacionado à forma como as atividades e tarefas são determinadas, produzidas, estruturadas, coordenadas e organizadas. Podemos entender o desenho organizacional de uma empresa como sendo a estruturação formal das organizações para alcançar seus objetivos e estratégias de forma a favorecer o alinhamento entre as atividades e responsabilidades dentro da empresa. Em última instância, o desenho organizacional serve para que a empresa consiga definir procedimentos e alinhar os fluxos de trabalho, além de facilitar o realinhamento das tarefas para que ela identifique e aplique novas estratégias no seu processo de organização de acordo com os objetivos traçados. A palavra desenho denota uma forma, um padrão, uma estrutura ou algo parecido que é utilizado pela empresa para alcançar um ou mais objetivos. O chamado desenho organizacional aborda a configuração da estrutura organizacional da empresa e dos processos utilizados para fazê-la funcionar e alcançar resultados. O desenho organizacional envolve a definição da estrutura básica da empresa e como a tarefa empresarial será dividida e atribuída entre departamentos, divisões, unidades, equipes e cargos. Vale aqui uma ressalva. Existem diferentes tipos de desenhos organizacionais. Desse modo, a escolha do modelo ideal para o sucesso da estruturação organizacional não é padronizada. O modelo pode variar de acordo com os objetivos, cultura organizacional e segmento. Resumidamente, podemos apontar como os principais objetivos do desenho organizacional a eficiência operacional, maximização do uso de recursos, melhor flexibilidade ou adaptabilidade às mudanças de ambiente externo, maior incentivo à inovação através da promoção de um ambiente que favoreça criatividade e inovação, favorecimento da coordenação de atividades através da facilitação da comunicação e cooperação entre as diferentes partes da organização. Ok, você pode dizer assim, bom, eu entendi o que é desenho organizacional e sua importância estratégica, mas quais seriam os componentes mesmo do desenho organizacional? Então vamos a eles. A estrutura organizacional, como a organização é dividida, incluindo hierarquia, divisões de trabalho. Os processos, ou seja, o conjunto de atividades interrelacionadas e interativas que transformam insumos em produtos. As pessoas, óbvio, o capital humano da organização, incluindo suas habilidades, competências e comportamentos. A tecnologia, ou seja, as ferramentas e sistemas utilizados para executar as tarefas organizacionais. E o ambiente, entendendo aí o ambiente, considerando suas influências externas que impactam a organização, como mercado, concorrência e regulamentação. Atualmente, o desenho organizacional constitui uma das prioridades da administração, pois define como a organização irá funcionar e como seus recursos serão distribuídos e aplicados. De forma resumida, podemos dizer que o desenho organizacional contribui de 4 maneiras diferentes para a organização, sendo elas, primeira, como estrutura básica, ou seja, favorecendo a divisão do trabalho organizacional e alocação de recursos empresariais para que o sistema funcione integralmente e satisfatoriamente. A estrutura básica refere-se aos aspectos estáticos na organização e corresponde a uma radiografia do corpo organizacional, no qual estão representados os órgãos e unidades que compõem a organização. Outra, como mecanismo de operação, seria o segundo ponto. Indica aos participantes da empresa o que devem e o que não devem fazer, por meio das descrições de cargo, procedimentos e rotinas de trabalho, normas e regulamentos internos, padrões de desempenho, sistemas de avaliação de desempenho e outros. Outro ponto seria como mecanismos de decisão. Estabelece o processo de tomada de decisão para encontrar consonância entre os objetivos globais da organização e os objetivos específicos de cada um dos órgãos e unidades da empresa. E ainda, como mecanismos de coordenação entre as partes,
definindo como a organização deve harmonizar e integrar suas diferentes partes em função da divisão do trabalho organizacional. Uma forma de dar visibilidade ao desenho organizacional da empresa é o que chamamos de designer organizacional. Esse termo se refere ao processo de desenhar a estrutura da empresa com seus papéis, cargos, responsabilidades, políticas e comandos. Muitos pensam que o design organizacional tem apenas um caráter estrutural estético. Contudo, sua função é dar à empresa um entendimento maior sobre o fluxo de trabalho, das tarefas aos profissionais responsáveis. Com a organização visual dos processos, a empresa consegue tomar decisões mais assertivas e estratégicas, já que esse design funciona como um guia de alinhamento do trabalho devido à transparência que oferece em cada etapa dos projetos. É importante entender que cada empresa possui a sua estrutura organizacional, que é quem define os processos, departamentos e cargos. Essa visão geral da empresa, complementada pelo design visual, auxilia os gestores a terem conhecimento do futuro da organização. De acordo com os tipos de estrutura organizacional, elas podem ter um organograma vertical, centralizado, ou mesmo um organograma horizontal e descentralizado, entre muitas outras combinações. Além disso, a estrutura organizacional pode ser classificada ainda como formal ou informal, de acordo com a maneira como foi criada. Os principais tipos de estruturas organizacionais atualmente no mercado são estrutura linear. Nessa estrutura não existe sobreposição de cargos e o desenho possui um nível hierárquico centralizado em que cada profissional responde ao seu superior acima. Estrutura funcional, no formato funcional a empresa é dividida em setores, como financeiro, marketing, jurídico e outros, e cada funcionário é alocado conforme a sua formação. Temos ainda a estrutura divisional, que é muito utilizada em empresas que possuem a produção de mais de um produto ou que oferecem diversos serviços, já que as equipes se tornam independentes umas das outras, conforme o objetivo previamente definido ou frente de produção. E por fim, temos ainda a estrutura em rede. Com a evolução do trabalho remoto, a estrutura organizacional em rede permitiu que houvesse comunicação e gerenciamento de equipes de forma remota, possibilitando a presença de profissionais em qualquer lugar do mundo. Temos também a estrutura matricial. Essa estrutura considera as funções dos projetos a serem desenhados, valorizando inclusive as equipes multidisciplinares de acordo com o que vai ser executado. Na realidade, o desenho organizacional deve reunir e compatibilizar 4 características principais: diferenciação, formalização, centralização e integração. Nas empresas, cada uma dessas características varia enormemente e provoca uma imensa heterogeneidade de desenhos organizacionais, razão pela qual não existem 2 empresas com desenhos iguais. A diferenciação, por exemplo, refere-se à divisão do trabalho organizacional em departamentos ou subsistemas em camadas de níveis hierárquicos. A diferenciação pode ser feita em 2 sentidos, horizontal e vertical. O sentido horizontal se refere ao desdobramento da organização em departamentos ou divisões, a chamada departamentalização. E o sentido vertical, por sua vez, diz respeito ao desdobramento em níveis hierárquicos pela criação de vários escalões de autoridade. Quanto maior a complexidade das atividades requeridas pelo ambiente externo, maior é a diversidade das tarefas executadas internamente. Tanto maior ainda deverá ser a diferenciação dentro da organização. Já quando se fala em formalização, por sua vez, se refere à existência de regras e regulamentos para prescrever como, quando e por quem as tarefas vão ser executadas. Diz respeito ao grau em que as regras e os regulamentos são explicitamente definidos para governar o comportamento dos participantes da empresa. A formalização pode ser feita por meio da definição dos seguintes elementos: cargo, fluxo de trabalho e regras e regulamentos associadas direto ou indiretamente ao cargo. Consideremos esses elementos. O cargo, ele é uma formalidade que define as especificações relacionadas com a tarefa a executar. Fluxo de trabalho, ele é definido por instruções e procedimentos detalhados sobre como executar as tarefas, como o projeto de construção de um produto, por exemplo. Regras e regulamentos são definidas pela formalização de regras e procedimentos para todas as situações possíveis, especificando quem pode ou não fazer certas coisas, quando, onde, para quem e com que permissão.
A centralização, por sua vez, é definida como a localização e a distribuição da autoridade para tomar decisões. A centralização implica na concentração das decisões no topo da organização, isto é, no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação para o nível intermediário. Na situação de centralização, todas as